Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro indo fazer uma pré-temporada, né? No caso, entre os meses de janeiro, nos Estados Unidos, que eu quero comentar aqui com vocês. A chance disso acontecer, uma notícia que eu acho bem bacana. Desde quando eu era criança ali, eu esperava o Cruzeiro fazer um intercâmbio desse aí, que eu acho que seria bem legal, né? Até mesmo se tivesse a oportunidade de enfrentar, quem sabe, alguns times tradicionais do futebol europeu, que eu quero comentar aqui nesse vídeo, o que foi especulado, o que o Samuel Venâncio trouxe até aqui. Além disso, o Cruzeiro que deve utilizar um pouco mais o Marquinhos Cipriano para 2023, qual é o plano, né, da diretoria com o jogador. Além disso, quero falar com vocês sobre o Jajá e o Zé Ivaldo. Será que eles ficam? Será que não? Será que já teve algum contato com o Atlético Paranaense? Que eu tenho as respostas para vocês. E para terminar aqui também, o Renato Gaúcho, que falou do acesso do Cruzeiro. No caso, falou do Cruzeiro, desse acesso, depois da confirmação do Grêmio de volta também à Série A. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também e se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos à marca de 40 mil inscritos até o final desse ano de 2022. Tá faltando um pouco mais do que 3.700, mas contem aí com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas com boas cotações para jogos. Eu quero destacar hoje ainda às 8 horas, tem Fortaleza e Atlético Mineiro, vitória do Fortaleza em casa 2,66 a cada real apostado, o empate de 2,95 e uma vitória do rival fora 2,47. E amanhã, às 9h45, tem Flamengo e Santos no Maracanã, o Flamengo pós-título, o Santos vivendo também uma boa fase, e também Atlético Paranaense e Palmeiras lá na Arena da Baixada. Então, uma vitória do Atlético em casa 5,46, vitória do Palmeiras 1,53, o empate 3,61. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas, o seu cadastro lá super simples, bem seguro, nossos patrocinadores aqui do canal. Bom, quero começar falando sobre o Jajá e o Zé Ivaldo, e será que os jogadores vão permanecer para 2023? Enfim, um primeiro tópico aí do vídeo já bem interessante, né? Esse vídeo aqui com 4 temas bem legais para vocês. O primeiro desse aí, do Jajá e o Zé Ivaldo, onde o Super Esportes trouxe uma informação na tarde dessa segunda-feira, falando sobre isso, né? O que eles descobriram até agora sobre esse caso. Lembrando que os dois estão emprestados pelo Atlético Paranaense até o final da disputa da Série B, ou seja, até o dia 6 de janeiro, né? Depois que terminou, ele já volta aí para o Atlético e não tem um valor fixado ou, por exemplo, uma opção de compra nesses contratos. E de acordo com o portal o Super Esportes, apurou que a diretoria ainda não acionou o clube paranaense para tentar, né, iniciar uma tratativa. É estranho porque já estamos na reta final. O Cruzeiro já comprou, por exemplo, o Neto Moura, o Oliveira e o Rafael Cabral acertou na permanência. Tudo bem, o Neto Moura e o Oliveira, no caso o Cruzeiro tinha a opção já definida. Mas nesse caso eu vejo que o Cruzeiro eu acho que isso aqui indica assim, que é um pouco complicado a permanência deles, mas não indica, na minha visão, de que eles estão certamente que não vão continuar. Eu vejo que o Cruzeiro sabe muito bem que o Atlético vai pedir um valor muito alto, porque, assim, mesmo que o Jajá e o Zé Ivaldo não sejam comprados, não é um problema para o Atlético, porque, principalmente o Zé Ivaldo, deve ser aproveitado, vai ser o titular no ano que vem, e o Jajá, por conta da boa Série B, e tem contrato ainda por mais um ano com o Atlético, eu acho que ele merece até mesmo, se ele for voltar, né, para o Atlético, mais oportunidades, porque é um bom jogador, muito diferenciado mesmo, o Jajá. Então, um caso assim que eu vejo que o Cruzeiro poderia tentar investir. Eu gostaria muito mesmo dos dois jogadores para a Série A no ano que vem, mas de acordo com o Super Esportes até agora não houve nenhum contato, infelizmente, né? O Jajá, que aí tem 21 anos de idade, joga aí de ponta direita, ponta esquerda, uma pena que ele acabou se lesionando no meio da temporada, ficou aí quase 2 meses e meio fora, né? Mas ele fez no total até aqui 19 atuações, 3 gols marcados e 2 assistências, números bons, parecidos com o que ele havia feito ano passado na reta final da Série B pelo CRB, foi muito bem. 28 partidas, 3 gols e 3 assistências. Lembrando que pelo Atlético ele joga no profissional desde 2020 e fez 20 partidas, 4 gols e uma assistência. Bons números também pelo Atlético. Então já está assim na boca da torcida, é muito conhecido do torcedor do Atlético. Acho que o Jajá deve voltar, e se voltar, no caso, pode voltar, né? E se ele voltar, deve ter espaço. E na minha opinião, compensa muito o Cruzeiro comprá-lo em definitivo. E outro, o Zé Ivaldo, que esse assim é o mais complicado. Eu até falei pra vocês que eu não vejo o Zé Ivaldo saindo por menos do que 8, 10 milhões de reais do Atlético de forma alguma, porque ele é muito novo ainda, tem 25 anos de idade. Isso para um zagueiro é considerado muito novo, sim, tá? 31 jogos na atual temporada, 1 gol e 3 assistências. Ele que, para você ter uma ideia, ano passado pelo Atlético fez 50 partidas, 3 gols marcados.
foi o titular do time campeão e finalista da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, né, e também, no caso, finalista da Copa do Brasil. Então você vê que é um cara que estava sendo extremamente bem aproveitado, foi emprestado nesse ano e rendeu várias críticas para a diretoria do Mauro César Petralha por conta de ter emprestado ele para o Cruzeiro disputando a Série B, sendo que o Atlético estava sofrendo com zagueiros na Série A, né. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desses dois jogadores, se compensaria o Ronaldo tirar um dinheiro do bolso, né, e pagar aí para ficar com o Jajá em definitivo e também com o Zé Ivaldo. Quero falar também com vocês sobre o Marquinhos Cipriano e essa matéria do Globoesporte.com com a expectativa do jogador ser mais utilizado na temporada de 2023. Atleta que tem aí 23 anos de idade, lateral esquerdo, ponta esquerda, que chegou vindo da equipe do Shakhtar, ele que no caso estava emprestado ao Sion da Suíça e veio ao Cruzeiro emprestado ao Shakhtar porque ele acionou, né, aquela cláusula permitida na FIFA, ele vai ficar até junho do ano que vem emprestado ao Cruzeiro. Até mesmo quando ele foi contratado, o Sion da Suíça fez uma proposta de 2 milhões de euros para tentar levá-lo. O Shakhtar até mesmo tentou fazer com que o Cruzeiro devolvesse o jogador para vendê-lo, né, visto que ele acionou essa cláusula que os ucranianos não estavam esperando e acabou aí que deve deixar o clube de graça também, porque quando ele termina o contrato com o Cruzeiro, já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e até mesmo o Nicola disse que ele deve ir para o Valladolid da Espanha do Ronaldo, tá? Então o Cruzeiro tem uma expectativa de utilizá-lo ainda um pouco mais em 2023. E assim, eu gosto muito do Marquinhos Cipriano, mas será que compensa utilizá-lo, ele, fazer ele titular absoluto com um contrato só até o meio do ano? Quase certo, praticamente, que ele não vai continuar até o final da temporada. Eu vejo que se pro Cruzeiro dar muita chance para ele ano que vem, para ser o titular absoluto, não seria com esse contrato curtíssimo de poder deixar o clube no meio da temporada. Nesse ano, realmente, eu esperava um pouco mais do Marquinhos Cipriano, que no máximo vai poder fazer 7 partidas no ano, né? Desde quando ele chegou. Fez aí 5 partidas, 1 assistência. E lembrando, ele chegou junto com, antes ainda, né? Por exemplo, do Bruno Rodrigues. Que o Bruno Rodrigues, se não me engano, já está chegando a 15, 16 partidas pelo Cruzeiro na atual temporada. E o Marquinhos Cipriano apenas 5. E olha que, por exemplo, ele chegou, né, o Pesolano não deu muito espaço para ele, ficou quase 2 meses treinando, fazendo adaptação física, e vários jogos, igual o Pesolano sempre substituía o Matheus Bidu e raramente colocava o Marquinhos Cipriano, né? E agora com praticamente certo que o Matheus Bidu não fica pro ano que vem, eu vejo que é mais do que justo o Matheus Bidu saindo, o Marquinhos Cipriano ter mais espaço para a próxima temporada. Só lembrando que ele pode jogar também um pouco mais avançado, porém, como o Cruzeiro joga com esse esquema de 3 zagueiros, eu até gostaria de ver um pouco mais ele em ação. Ele e o Kaique eu acho excelentes laterais esquerdos, nem acho que o Cruzeiro precisa ir no mercado para a Série A. Eu queria ver mais o Marquinhos Cipriano em ação, tendo essa liberdade pela ponta esquerda, tá? Eu vejo que ele é uma ala com Bruno Rodrigues e Marquinhos Cipriano, com uma linha de 3 zagueiros, pode dar muito certo, muito trabalho para a zaga adversária pelo esse lado esquerdo do campo. Mas quero saber a sua opinião, o que você acha do jogador? Lembrando que ano passado, na Suíça, na primeira divisão, pelo time do Sion, foram 33 partidas e 2 assistências pelo Shakhtar. Ele ficou lá um pouco mais do que 2 anos, né, basicamente. Fez apenas 25 partidas, 1 gol e 1 assistência. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Renato Gaúcho, que citou o Cruzeiro no acesso do Grêmio aí na entrevista coletiva, depois da equipe gaúcha ter goleado o Náutico fora de casa por 3-0. Hoje, o Cruzeiro com 72 pontos, viu o Grêmio chegar a 61, mas que não tem muita diferença, né? No máximo o Grêmio pode chegar a 67 pontos nessas últimas 2 rodadas, então o Cruzeiro está tranquilo, mas no caso o técnico Renato Gaúcho citou o Cruzeiro e de uma forma positiva, né? Raramente ele fala assim do Cruzeiro na entrevista coletiva depois da goleada por 3-0 do Grêmio, né, fora de casa lá no Aflitos, na 36ª rodada. Abre aspas. A comemoração nossa do acesso foi discreta, não fizemos nada demais, nada a mais do que a nossa obrigação. O Grêmio devia estar junto com o Cruzeiro, mas não aconteceu. Foi sofrido e agora temos que colocar a mão na massa para o próximo ano. Fecha aspas. E o Grêmio realmente assim comemorou, obviamente, os jogadores, mas não foi aquela festa toda. E eu concordo com ele, tá? Eu vejo que, por exemplo, ele falou igual, devia estar junto com o Cruzeiro e o Grêmio realmente com uma folha de 14 milhões, deveria estar, nadando de braçada na Série B, e claramente não foi isso. E o Cruzeiro também, por exemplo, ele não criticou o Cruzeiro comemorar. Eu vi algumas pessoas pensando que foi isso, mas não foi, tá? O Cruzeiro mesmo 3 anos de Série B, realmente tem que comemorar um acesso igual um título mesmo, porque a chance do Cruzeiro ficar ali vários e vários anos com a administração terrível que estava tendo nos últimos anos, desde quando foi rebaixado, né? Não era loucura de se imaginar, mesmo com uma torcida, uma grandeza inacreditável, né? Mas enfim, o Cruzeiro então voltando à Série A, o Grêmio também, e com a sequência dessa rodada também, a expectativa é de que sejam os mesmos clubes, né? Que estava desde a 7ª, 8ª rodada no G4, o Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Cruzeiro, Grêmio, né, em ordem, Bahia e o Vasco. O Vasco acho que vai ter mais que vai ter trabalho, né? Realmente um time muito mais ou menos do Vasco da Gama, mas eu acho que vai ser todos aí que vão
conseguiu acesso. E você, o que achou dessa fala aí no caso do Renato Gaúcho? Lembrando que ele ainda falou um pouco sobre, criticando também antigos gestores e até mesmo uma crítica que vale ao Cruzeiro, né, naquela época ali, quando tinha pessoas totalmente desqualificadas dentro do plantel, abre aspas. Chega de colocarmos amadores no clube e essa é, no caso, a nossa realidade. Nosso presidente tem que colocar a mão na massa, seja quem for, e fazer um time forte, que nosso torcedor não sofra mais e que possamos voltar a conquistar título e ao sonho de toda a torcida, fecha aspas. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha disso? Você concorda, discorda? E a sua expectativa, tanto para o Grêmio quanto para o Cruzeiro na Série A para o ano que vem? Eu vejo que principalmente o Grêmio deve fazer uma reformulada muito grande mesmo no seu time, principalmente por conta de vários jogadores que fizeram parte dessa campanha do acesso não terem ido nada bem, né? E tem salários gigantescos ainda assim para o próximo ano. E o último assunto desse vídeo é sobre o Cruzeiro fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos. Aí você deve estar me perguntando, né? Que história é essa, Gustavo? Enfim, surgiu aí primeiramente, no caso, na manhã dessa segunda-feira, no portal lá do Carrafielo Fair, acho que é isso aí, o arroba dele, né? Que no caso o Cruzeiro poderia fazer amistosos lá na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Eu não sei se é Tampa e Tampa Bay a mesma cidade, ou se é só uma diferença ali dos nomes, mas eu lembro assim da cidade em alguns filmes. Ele vai fazer amistoso, no caso, no primeiro momento, de acordo com essa especulação, Nova York, Cruzeiro e o Boca Juniors, além do River Plate, que iriam fazer essa pré-temporada na mesma área. Então, no caso, o Rosário Central, né, faria também, e poderia mesmo ser numa cidade lá em Miami, em Tampa. Então seria bem interessante, né, o Cruzeiro se fizesse um amistoso com alguma dessas equipes. Então, por exemplo, nessa especulação seria o Rosário Central, Boca Juniors e River Plate da Argentina, e o New York dos Estados Unidos e o Cruzeiro agora do Brasil, que poderia fazer então essa pré-temporada. E surgiu aí a matéria e um próprio vídeo do Sábio Venâncio, onde o Cruzeiro realmente teria interesse em fazer uma pré-temporada no mês de janeiro nos Estados Unidos. E é uma possibilidade, mas agora precisamos esperar uma confirmação oficial do Cruzeiro. Mas, por ter surgido essa notícia, os times que realmente vão fazer, e o Sábio Venâncio trazendo essa informação de que pode sim acontecer, então eu, sinceramente, eu já falaria que quase certo, tá? Que o Cruzeiro deve sim fazer essa iniciativa. E que coisa bacana, eu acho que eu desde quando eu assisto futebol ali com uns 11, 12 anos, eu sempre quis ver o Cruzeiro jogando aqueles amistosos nos Estados Unidos, sei lá, porque é bacana a cidade dele também, ainda mais quando antes era alguns times da Europa, né? Eu lembro que numa época teve o Bahia, por exemplo, eu até vi, mas se até o Bahia vai para esses campeonatos, não é que o Cruzeiro não é convidado, é porque o Cruzeiro não quer, e realmente é isso, né? Se eu não me engano, teve ali São Paulo e Ajax, né? Alguma coisa assim. É claro, não é o time principal dos times do futebol europeu, porque eles estão mesmo em temporada oficial nesse período. Então, até pro ano que vem mesmo, acho bem difícil pensar na possibilidade de ter, por exemplo, times europeus aí nessa lista. Mas pensa, seja no início do ano, o Cruzeiro pensando numa preparação nessa volta à Série A, você já enfrenta aí tantos times interessantes, né? Igual River Plate e Boca Juniors, que seria um jogo muito doído, muito complicado mesmo, né? Até porque não temos mais aqueles times absurdos que tínhamos alguns anos atrás. Mas River Plate, Boca Juniors, Rosário Central também, que é um time da parte de cima da tabela, né? Do top 10 para cima, do futebol argentino. E também o New York, que os times da MLS, você olha, né? O Cruzeiro, por exemplo, já fez alguns jogos naquela época de 2013, 2014, e parou, né, por exemplo, de jogar nos Estados Unidos. Mas se olhava os times daquela época ali no futebol americano, era, esse time aqui é ruim demais, o Cruzeiro jogar contra eles faz 8-0. Hoje em dia nada disso, tá? Hoje em dia é muito disputado. Eu acho que daria, o Cruzeiro desses grupos aqui, eu acho que ficaria talvez empatado com o Rosário Central, e os favoritos sendo, por exemplo, se fosse um grupo desse, né? Eu acho que o Boca Juniors, River Plate, aí sim, o New York, o Cruzeiro e o Rosário, acho que os três ali empatados. E eu acho uma atitude bem bacana, o Cruzeiro voltar, né, a fazer temporadas, no caso, no exterior, né, algumas participações que, lembrando, isso é bom também pela questão financeira, tá? Pode ajudar também bastante ao Cruzeiro, por conta dessa pré-temporada. Nossa, e sem dúvidas, não preciso nem dizer, né, a interferência do Ronaldo e a importância que ele teria, por exemplo, para esse caso. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O que você acha dessas ideias? Se você é a favor, se você é contra, deixa aqui, que eu tô curioso para ouvir a opinião de vocês. E lembrando também que o Cruzeiro deve buscar reforços lá nos Estados Unidos para a próxima temporada. O Everton Guimarães trouxe essa informação que o Cruzeiro está de olho, mapeando no mercado norte-americano para a próxima temporada jogadores que estão se destacando na MLS e que não são tão badalados, não são tão conhecidos e que poderiam chegar, por exemplo, com um custo bem baixo. Caso você queira ver um vídeo completo sobre alguns jogadores que poderiam ser opções boas, algumas viáveis, algumas nem tanto, mas são famosos e perguntado aqui para vocês, eu já trouxe um vídeo bem completo, de mais de 20 minutos, falando justamente sobre isso. Vai dar uma olhada nesse vídeo, bem interessante para vocês. Esse outro aqui que eu postei de manhã, falando ali também sobre alguns assuntos importantes do mercado da bola do Cruzeiro, 2 nomes na mira, de acordo com portais para a próxima temporada. E tá aqui também o nosso canal de cortes
e o link aqui embaixo na descrição da Dom Macarone para você pedir sua macarronada nessa tarde, nessa noite, né, de segunda-feira, e também no caso da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!